Rick Mais Notícias. E nós abrimos o Rick Mais Notícias de hoje falando da informação que envolve a canseira que o prefeito Rafael Greca está tomando para conseguir livrar os moradores do bairro Santa Cândida da turma que não faz nada. O prefeito Rafael Greca pediu agora aos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, para que os militantes que estão acampados no entorno da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, sejam retirados de lá. Além de perturbar os moradores do bairro, o prefeito de Curitiba justifica que o monitoramento da Polícia Militar e da Guarda Municipal para manter a segurança no local custa cerca de R$10 mil por dia. O prefeito está nervoso com a justiça e disse o seguinte, abre aspas, o município merece respeito da Justiça Federal, mas a Justiça tem seu tempo e talvez por isso os prédios caem em São Paulo por abandono. Fecha aspas. Tá no veneno, Greca. O Greca tá no veneno. De outro lado, a organização da Vigília publicou uma carta pedindo condições de segurança para a realização da manifestação e diz que está denunciando o governo do estado por ter tirado a PM de lá e blá, 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 blá. O fato é o seguinte, os sindicatos, o PT, a CUT, continuam pagando lá por dia para que estas pessoas que servem de massa de manobra ao movimento sem terra fiquem no meio da rua, fique acampada. É um bando de gente que vive à margem da sociedade, uns pobres coitados, porque é gente sem nenhuma qualificação, dá dó, gente que precisava estar em curso de qualificação profissional, gente que precisava estar no campo, trabalhando, produzindo pelo próprio sustento, mas é gente desesperançada que qualquer migalha faz com que se junta a um movimento social como esse. As pessoas se submetem a servir de número para o PT, para o MST, para os demais partidos de esquerda. Eu sinto dó. Agora, quem é que pode parar um mês e tanto acampado e não fazer nada? A gente trabalha, né? A gente estuda, a gente corre atrás e vai à luta. Essas pessoas não estão lá. Esqueça. Quem está lá por ideologia é meia dúzia. O resto está lá por desespero, porque está ganhando algum. Vai ver se os líderes aí do discurso do acampamento estão lá acampados. As pessoas estão no conforto do seu apartamento, da sua casa, tomando o seu uísque à noite, o seu vinhozinho. Quem está lá passando frio, e a madrugada foi de temperatura mais baixa hoje, é uma gente que não tem nada. E a justiça precisa de fato olhar para isso. O direito de protesto é livre, é assegurado, mas até o direito de protesto, como todos os direitos fundamentais, não há direito fundamental absoluto. A relatividade é uma marca, uma característica dos direitos fundamentais. E na colisão de direitos fundamentais, deve a justiça ponderar, sopesar e afasta determinado direito para se assegurar outro. Você não acaba com o direito, você não revoga o direito. Mas é possível que a justiça pense também no direito fundamental das pessoas que moram no bairro Santa Cândida, que hoje são tratadas como subcidadão de Curitiba. Que tem gente batendo panela, fazendo barulho, fazendo necessidades na frente da casa das pessoas, atrapalhando o sossego, o direito de ir e vir, atrapalhando gente doente, criança que precisa estudar e assim por diante. Deu. A Justiça Federal tem que tomar providências. O movimento do PT diz Lula livre, pois o Rick Mais Notícias clama por Santa Cândida livre. Chega, ou tira o Lula dali. Não dá mais. Estourou a tampa da panela.
o prefeito Rafael Greca está coberto de razão. Hoje nós temos um bairro de Curitiba que funciona como um bairro menor. E cada PM que está lá deslocado para cuidar de acampado é um PM a menos para garantir a segurança do cidadão curitibano. E 10 mil por dia, vezes 30 dias, vou arredondar, estamos falando aí de 300 mil reais que já nos custou o acampamento de um PT irresponsável, de um MST de sempre e de uma massa de gente ignorante conduzida por apagão de informação. Pobres coitados que têm um destino melhor do que um MST para usar essas pessoas como vareta. Usa de varetinha. 7h14 agora. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Diga lá, Terribas. Bom, Adriano, tem um pessoal aqui falando já em relação ao acampamento aí do MST. E aí o que acontece? Tem ouvinte aqui, por exemplo, a Miriam mandou assim: não estou te reconhecendo hoje, Daniel. Concordo que eles estão atrapalhando, mas defender que eles são pobres coitados, aí já é demais. Mas eles são, gente. Eu não estou falando do líder do movimento, do sindicalista, não é desse. Estou falando dessas pessoas que estão lá há 30 dias acampadas. É gente desesperançada. É gente que se encosta em qualquer um que dê 30, 40, 50 reais por dia. Um prato de comida com qualquer grude e um pão com mortadela. Essa gente é pobre coitada. Você acha que alguma dessas pessoas, de verdade verdadeira, você acha que alguma dessas pessoas está entendendo a situação judicial que envolve o ex-presidente Lula, que é um condenado em segundo grau, é um bandido como qualquer outro? O lugar do criminoso é na cadeia, com o início do cumprimento da pena após o esgotamento da análise dos fatos, sob pena de impunidade, de você não conseguir punir mais ninguém. É assim. Você acha que a pessoa consegue refletir a respeito de é a segunda instância, os recursos aos tribunais superiores em Brasília, a presunção de inocência, a questão probatória, o julgamento do juiz Moro, a sentença do Moro, o acórdão do TRF4? Não, gente. Essas pessoas estão ali pelo pão com mortadela, pelo 50 por dia. Essas pessoas estão ali no desespero. São pobres coitadas, sim. É um bando de gente conduzida por meia dúzia de malacos. Os malacos são os líderes do movimento. Não esses aí. Esses aí uns coitados. Esses aí precisam da ajuda do Estado. Se não tem de onde procurar, vai pegar uma bolsa, vai ver se coloca um trabalho no couro, vai produzir, vai capinar, vai fazer alguma coisa. É impressionante. Nós hoje vivemos uma distorção que não tem cabimento. Nós temos o trabalhador do bairro Santa Cândida impedido dos seus direitos e a turma que vai lá se encostar por 50 atrapalhando o direito de quem trabalha. Chega, estourou a tampa. Quer protestar? Vai e protesta, sem atrapalhar a vida dos outros. Bom, mais gente participando aqui. Bom dia, meu nome é Elton, moro em São José dos Pinhais, morava ao lado da Polícia Federal, que na época dos anos 90 era um terreno vazio e cheio de árvores frutíferas, com caqui, araçá. Fiquei chateado quando cortaram as árvores para colocar bandidos. Preferi as árvores. Ele mandou... Bom, todo mundo prefere árvore, né? O PT não enche a boca pra falar que deu emprego para os pobres? Pois bem, aí estão as vagas, ser militantes e sobreviver sobre mula de manobra, diz aqui o Eduardo pra gente. É mula mesmo, é isso aí. Bom dia do Luciano, também da Corregedoria da Polícia Militar, ele tá aqui, mandando um 100 brigadeiro. A gente já ganhou brigadeiro bastante, né? Pelo amor de Deus, velho. A gente ganhou muito brigadeiro. A gente vai começar a pedir alface aqui pra não virar... Bom dia, amigos. Manda um abraço para nós, Alessandro e as filhas Ana Luísa e Ana Laura. Muito bem, Ana Luísa e Ana Laura, um beijo grande. Obrigado pela audiência. 7h18, ainda falando em Lula, pra gente fechar o noticiário aí do criminoso. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para reverter a prisão dele.
No julgamento do plenário virtual, que começou na sexta-feira e será concluído hoje, foram contra o recurso de Lula os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli e decidiram acompanhar o ministro Luiz Edson Fachin. Então está 3-0, são 5 membros da turma virtual, então já era, Lula perdeu mais uma. 7h18. A governadora Cida Borghetti cumpriu a agenda em Brasília, onde participou de um almoço com a bancada federal do Estado para estreitar a relação do governo com os parlamentares. O almoço foi promovido pelo governo do Paraná e quase toda a bancada participou. Até mesmo aqueles que são considerados da oposição, como o deputado Zeca Dirceu, do PT, filho do Zé Dirceu. Segundo a governadora, o encontro foi para passar aos parlamentares as prioridades e as reivindicações para serem trabalhadas com o governo federal. Temos muitas ações e projetos aqui em Brasília e o nosso trabalho hoje é estreitar esta boa relação com os nossos parlamentares, convidar sempre para que nossos deputados representantes em Brasília participem da gestão do governo do Estado. Vamos ouvir o que diz o deputado federal Toninho Vancher, do PROS. Isso é uma forma de fazer com que o Paraná esteja unido em torno dos seus objetivos. E a governadora tem demonstrado essa capacidade de entender as diferenças políticas, mas de entender também que todos os deputados do Paraná foram eleitos para representar o nosso Estado e para contribuir com o crescimento e desenvolvimento do Estado. E o deputado Zeca Dirceu diz o quê? Antes de mais nada, o importante na nossa luta política é o Paraná, é o nosso povo, é a nossa gente. Então eu venho aqui com esse sentimento, né, ouvir ela, conversar. A prioridade do PT nunca é o Paraná. A prioridade do PT é o PT. A prioridade do Zeca Dirceu, o pai dele é o Lula e assim por diante. Mas no discurso fica bonito do ano eleitoral, então todo mundo vai tirar foto. Tem uma foto muito curiosa que está circulando já nas redes sociais, está por tudo que é lugar. Uma foto de um abraço muito afetuoso do deputado Zeca Dirceu com a governadora Cida Borghetti. A governadora Cida é uma mulher muito simpática, muito carinhosa, abraça todo mundo, se deixa fotografar, mas não confundamos aquela imagem da foto como sendo, nossa, como foi construída a harmonia. Não existe harmonia. O pau vai torar, o couro vai comer já a partir do mês de agosto, quando a campanha eleitoral efetivamente acontece. Agora lá em Brasília está todo mundo dando o discursinho do bem, né? Fala o deputado Zeca Dirceu carinhosão, fala o Toninho da Fazenda, o deputado Toninho Vancher, também dizendo, que lindo. A governadora Cida Borghetti fala de estreitar as relações, mas o fato é que daqui a alguns meses tem eleição, estamos em 10 de maio, a eleição é em 7 de outubro, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. 5 meses, estourando a tampa. Então, cabe discursinho do bem nesse momento. Logo ali na frente, o couro vai comer. 7h22, alguns ouvintes e vamos para o intervalo, Terribas. Bom, tem bastante gente participando aqui no nosso Facebook também, o pessoal tá hoje discordando um pouco da sua opinião, falando que eles não são pobres coitados, que precisa botar todo mundo para correr de lá. Não, mas eu acho que tem que pôr para correr, o que não significa que as pessoas não sejam usadas pelo PT. O que eu chamo a atenção do ouvinte é não acredite que aquelas pessoas lá são petistas de carteirinha, que estão lá por ideologia. Ninguém está lá por ideologia. Essas pessoas estão lá por dinheiro. Não há ideologia, não há amor partidário. As pessoas estão encostadas no barranco, recebendo o dinheiro do MST, recebendo o dinheiro dos sindicatos. Não há paixão ideológica, não há consciência política. As pessoas que estão lá são umas pobres, coitadas, miseráveis, usadas pelo PT como massa de manobra. É isso. Mas tem que correr de lá? Claro que tem. Tamo junto. Vai, Terribas. Bom, aqui na live do nosso Facebook, o Rafael Zanella, Toffoli e Gilmar votando contra Lula. Gente,
Alguém dá uma olhada se não tem uns cavaleiros do apocalipse sobrevoando por aí. É porque o recurso foi tão ridículo, mas tão ridículo, mas tão ridículo, mas tão... Que daí não tinha que fazer. Mas tão ridículo que nem o Toffoli votou a favor. Daí não tinha que fazer. O Carlos Mocelin falou assim, boa análise. A maioria das pessoas instruídas já não sabem o que acontece. Imagina essa gente. O Alexandre Guimarães também. O direito deles protestar termina onde começa o direito de quem mora no local. Pois é. Eu quero... antes do intervalo, trazer uma informação e depois do intervalo debater um assunto com você aí do outro lado do rádio. A informação é a seguinte. A gente falou aqui do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli mandou soltar o ex-deputado Paulo Maluf. O ministro Dias Toffoli concedeu, se dependesse dele, Lula teria conseguido um habeas corpus preventivo para não ser levado à cadeia. Pois o mesmo ministro Dias Toffoli manteve preso, por uma decisão dele, Toffoli, um homem que furtou R$81 em café. E esse cidadão que furtou R$81 em café devolveu o café furtado. Então ele furtou R$81 em café, devolveu os R$81 furtados e ainda assim não recebeu do ministro Dias Toffoli o direito de deixar a prisão. Entende o ministro Dias Toffoli que não há, neste caso, o princípio da insignificância. O ministro Toffoli mantém preso um homem que furtou R$81 em café e devolveu. É o mesmo ministro que soltou Maluf e não queria o Lula preso. Tá bom pra ti? Não, né? Fala aí, Terribas. Bom, a Suelene Carreira diz pra gente aqui, bom dia meninos, é o seguinte, conversando com uma moradora do Santa Cândida e ela contou que um dia uma senhora veio pedir água na casa dela, durante um discurso da senadora Gleisi. Então a moradora perguntou se ela sabia quem era aquela pessoa e a manifestante não sabia nem o nome de quem estava discursando lá. Esse é o nível daqueles pobres coitados. Vocês têm razão. São todos sem noção, pois o governo não deu condições a eles de conhecer a nação. Beijos pra vocês, a Suelene do Bacaxiri. Suelene, um beijo pra você, obrigado pela audiência. É isso aí. É um bando de gente que não sabe nem o que tá fazendo lá. Tá encostada no barranco pelo pão com mortadela, com o grude qualquer que vai ser servido de refeição, R$40 ou R$50 por dia e segue o baile. Depois do intervalo, nós falaremos de uma manifestação da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas dessa vez, além do hilário de uma pessoa que é meio catatônica, a gente não consegue entender o que a ex-presidente fala, mas dessa vez, nem a plateia dela, nem a claque entendeu. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h30, 7h30 da manhã, não vai perder tua hora. Muito obrigado pela audiência no jornal número 1 do Paraná, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Atenção, deixa eu fazer um convite. Está confirmada para amanhã uma entrevista exclusiva a este microfone, líder da audiência do Rádio do Paraná, com o presidenciável Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias, do Podemos, é o nosso convidado de amanhã, numa entrevista sem mimimi, a entrevista no estilo e no modelo que você já conhece, com o senador do Paraná, Álvaro Dias, a partir das 7 horas da manhã. Então amanhã está feito o convite, você tem um compromisso comigo e com o Terribas, com a entrevista do senador Álvaro. Você pode mandar sua pergunta, a gente vai repassar a sua questão a um senador do Paraná e que pode sim presidir o Brasil, é pré-candidato à presidência da República. Então, feito o convite, reforço amanhã para a presença do senador Álvaro Dias do Podemos aqui conosco. 7h31.
A presidente Dilma Rousseff, nos últimos 40 anos, vai lá, 30 e tantos anos, teve o seu título de eleitor no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi lá que ela constituiu família, casou com o ex-deputado Carlos Araújo, recentemente falecido, foi secretária municipal do governo Alceu Colares, do PDT, a vida inteira foi do PDT, foi secretária do então governador Olívio Dutra, do PT no Rio Grande do Sul, ainda pelo PDT, e aí apegada ao cargo, trocou de partido, foi pro PT, aí o Lula ganhou a eleição, ela virou ministra, e daí pra frente a gente já sabe a história. A presidente Dilma Rousseff teve que sair do Rio Grande do Sul, mudou o domicílio eleitoral, porque no Rio Grande do Sul o PT disse, aqui não. Aqui o candidato ao Senado é o Paulo Paim e não é Dilma. Vai um abraço. Daí Dilma foi para o seu estado natal, onde o PT é governo. Fernando Pimentel governa Minas Gerais. A chapa de Fernando Pimentel tem 2 vagas ao Senado. E aí Dilma trocou o domicílio eleitoral para Minas. E o que o PT mineiro está fazendo? Rifando Dilma. A ex-presidente não consegue sequer uma vaga na chapa da candidatura à reeleição do PT em Minas Gerais. O PT dá um discurso para a galera de defesa da Dilma, mas nas internas quer ver Dilma frita à milanesa ou a dorê. E muito disso se deve a uma Dilma Rousseff que não tem qualquer condição e se demonstrou uma presidente muito ruim, a pior desde a redemocratização do país. E Dilma Rousseff tem uma falta de habilidade com as palavras que chega a ser impressionante. Ela está fazendo um tour aí pelo exterior, junta lá a sua claque de apoiadores do PT, mas dessa vez ela se superou. Sobe o som do teu rádio. Tá no carro, aumenta o volume. Tá com o teu foninho de ouvido? Sobe o som. Ouça esta manifestação da presidente da República empichada Dilma Rousseff. A plateia não entendeu e riu, e Dilma não entendeu a risada da plateia. A dificuldade de comunicação até entre os seus é algo absolutamente lastimável. A presidente Dilma Rousseff não fez programa sexual no começo da vida. Não é isso. Ela fez os programas no papel da esquerda brasileira, falando da Revolução Socialista. Uma revolução socialista para o Brasil. E aí as suas reminiscências fazem ela lembrar do programa que ela fazia. E nem a claque consegue entender o que Dilma Rousseff diz. E pensar que ela presidiu o país por 2 mandatos. 7h35, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. A gente continua tentando identificar o que significa isso aqui também, ó. Eu lamento e acho que o Brasil deve uma explicação a todo o povo brasileiro. Nós devemos essa explicação. Então, a gente tá tentando descobrir até agora o que seria isso, né? Terri, mas é que a gente deve explicação. Todos nós, o povo brasileiro. Para o povo. Bom, o Felipe disse pra gente que melhor stand-up comedy de todos os tempos. Mas é brabo, né? Tem um pessoal de Cascavel ligado com a gente aqui, o pessoal de Toledo também, mandando audiência muito forte pra gente aqui. O pessoal também tá falando aqui, ó, pelo menos ela faz a gente rir. A Thalita mandando pra gente aqui a mensagem. Não creio, vou morrer de rir essas horas. O pessoal tá achando... Agora virou piadinha com a Dilma aqui, né? O WhatsApp e o Facebook virou piada com a Dilma. A Juliana também tá participando com a gente aqui. Dilma não ficará por 8 anos inelegível? Não, porque o Senado Federal, quando julgou o impeachment de Dilma, fez uma hermenêutica criativa, uma interpretação do texto constitucional típica de um golpe.
A Constituição é de uma clareza, de uma lucidez e de uma clareza gigantesca. Entende que aquele presidente que é condenado por crime de responsabilidade, ele sofre 2 sanções. A primeira é a perda do cargo e a segunda é a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Pois o Senado Federal, presidido nesta sessão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal petista, Ricardo Lewandowski, deu um jeito, junto com o Renan Calheiros, então presidente de fato do Senado, de arrumar uns votinhos para poupar os direitos políticos de Dilma Rousseff. E numa decisão absolutamente incoerente e contrária ao próprio precedente do Senado e do Supremo, porque com o ex-presidente Fernando Collor não se deu dessa maneira, se poupou o direito político de Dilma Rousseff. Pois quis o destino que 2 anos e pouco depois, o partido dela, o PT, não desse a ela a legenda para disputar o Senado. Nem no Rio Grande do Sul, nem em Minas Gerais. Dilma foi chutada, levou um pé. O PT não quer saber de Dilma. Foi oferecida a ela uma candidatura de deputada federal, uma presidente do Brasil. Essa daí é a situação. No discurso, quando você assistia aí na TV, ou você mudar de rádio, aí você ouvia outra rádio, as outras rádios vão apresentar uma versão maquiada da notícia. Isso aqui está tirando a roupa da notícia. O fato é o seguinte, nem o PT quer Dilma Rousseff. Este é o fato. E nem o PT acredita na candidatura do Lula. É só discurso. Só acredita o cego por amor ou porque está se dando bem com alguma coisa e a turma do sorvetão. Muito bem representada entre os nossos ouvintes pelo Elcio Koleski, aquele que dá o sorvete e ele toca na testa. Ah, ele mandou mensagem que já, tô com preguiça, né? Então, tô com preguiça. Eu também o André mandando pra gente aqui, o PT é o partido que nos emociona. Ora, a Dilma nos faz rir, Lula nos satisfaz estando preso e a Gleisi nos faz chorar de ódio. É verdade. E o pessoal aqui no nosso Facebook, aqui o Tony Ramos tá mandando no nosso Facebook aqui a mensagem. Dilma deveria ser presa no governo dela. Muito dinheiro foi emprestado ao BNDES para financiar empresas e obras de outros países. Deu dinheiro para os ditadores aliados, né? No governo de Dilma Rousseff. E quem realizou as obras foram muitos dos empreiteiros brasileiros que se lambuzaram também no dinheiro da corrupção. Os Odebrecht da vida e seus aliados. Vamos para o intervalo, Terribas? Vamos para o intervalo. Vi uma coisa aqui que eu fiquei com preguiça. Fala aí, Terribas. Agora o Elcio também mandou aqui no Facebook, ele falando que amanhã não vai ouvir, porque amanhã vai ser uma puxação de saco pro Álvaro Dias. Ai, que bom, não tem um petista. Aí o pessoal tá falando que bom também. Rick Mais Notícias. O jornal agora abre espaço a quem interessa, o ouvinte da Jovem Pan. Bom, os ouvintes aqui estão participando com a gente e a Bruna Grem mandou pra gente aqui a foto da filha dela. A filha dela tá com a máscara do Chewbacca, sabe aquela máscara que abre a boca, faz o barulho do Chewbacca? Então, é muito legal. Ela falou assim, essa daqui é a Laura de 7 anos, é fã do jornal e como a mãe e o pai dela, o Ricardo, ouviam o Rick Notícias Pan, hein? Opa, que legal. Desde 2015, desde o começo lá. E aí, vou mandar um beijo pra ela aqui. Então, a Bruna, que é nosso ouvinte, mandou a foto aí da filha Laura, de 7 anos. Falou pra eu ler no ar. Um beijo pra vocês, tá? Tem o Igor também mandando mensagem pra gente aqui. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Bom dia, meu nome é Guilherme. E o baterista era o Lobão, da banda Blitz. O Lobão foi baterista da Blitz. Tem razão o nosso ouvinte. O Lobão é um ótimo baterista. O Lobão é o seguinte, ele é autor de várias músicas maravilhosas, mas há um clássico do rock brasileiro que se chama Me Chama, que é talvez a música do Lobão de maior sucesso. E Me Chama foi gravada pela Marina, aquela cantora lá dos anos 80, 90. E quem tocou bateria na versão de Me Chama da Marina foi o Lobão. A melhor coisa da música da Marina é a bateria. Porque a versão é molenga. Como a Marina é uma molenga. Mas a bateria do Me Chama
é do Lobão e a bateria é super pegada, é bem legal. Então, é o seguinte, o pessoal tá perguntando pra gente aqui, Daniel, sobre o João Amoedo. Quando a gente vai entrevistar João Amoedo? Quando o João Amoedo puser o pé em Curitiba, João Amoedo virá o microfone da Jovem Pan. Isso se o Partido Novo quiser, né? Porque o Partido Novo, ele é velho. O Partido Novo adora esconder as suas lideranças. Se o Partido Novo quiser expor as suas lideranças, esse jornal estará aberto sempre. Sempre esse jornal. Toda vez que um presidenciável puser o pé no Paraná, estará no microfone líder da Jovem Pan. Estão pedindo aqui, Deninha, pra você comentar o gol ontem do Goiás, que foi um gol espetacular. Lindo gol mesmo. Goiás perdeu, né? Goiás perdeu. Perdeu pros reservas. Mas foi bonito. Do Grêmio. Não, ó, é verdade. O gol realmente foi lindo, cara. Não, gol maravilhoso. Foi impressionante. Acertou que nem o gol do Ceará no Corinthians. Foi um gol maravilhoso. Maravilhoso o gol do Goiás. O Grêmio ontem entrou com o time reserva. Ganhou do Goiás de 3-1. Avançou na Copa do Brasil. Outros resultados. Copa do Brasil. Bahia 3, Vasco 0. Que draga que tá o Vasco, né? O Vasco levou 3 do Bahia. O Vasco, olha... Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo passou trabalho e venceu o Rosário Central da Argentina por 1-0 no Morumbi. O Botafogo só empatou pela Copa Sul-Americana com o Audax do Chile, 1-1, jogando no Rio de Janeiro. O Palmeiras ganhou fora de casa do América Mineiro, 2-1. Palmeiras 2, América Mineiro 1. O Grêmio fez 3-1 no Goiás. São os jogos dos brasileiros pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil que foram realizadas ontem na rodada do meio de semana. Então Palmeiras, Grêmio e São Paulo venceram e o Botafogo apenas empatou com o pequeníssimo Audax do Chile jogando no Engenhão, no Rio de Janeiro. 7h53. O pessoal tá falando aqui que o Lobão era petista e mudou de lado. Verdade. Ele tem uma apresentação clássica que ele fez no Faustão, em que ele foi tocar no Faustão com a camiseta do MST. Mas não tem problema nenhum de você mudar de lado. O problema está em você ser cego. Como diria o velho Raul, melhor uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo e sempre a mesma e viver recluso com venda nos olhos de não querer enxergar a realidade à sua frente. O que mais, Tê? Tá aqui o nosso... o pessoal participando com a gente aqui, o pessoal lá de Ponta Grossa, falando que tá todo dia ouvindo a gente aqui. O Fabrício tá levando a filha Laura pro colégio. Muito bom. Temos aqui mensagem também. Terribas, manda um abraço para ao Mainardes, da Prefeitura de Pinhais, que está organizando essa cervejada. Bom, se ele tá organizando. Então tá. Os pinhalenses ficam tudo soltos. Não, é que o pessoal de Pinhais se identifica, né? Quem nasce em Pinhais é pinhalense, Terribas? Quem nasce em Pinhais é pinhaense. Pinhaense? Pinhaense. Pinhaense. Isso. Pinhaense. O Cleverson Jorge também está aqui, ó. Alguém está com saudade da Glaze? Sumiu, né? Olha só, uma notícia que vem lá do... O Fábio Scraba, todo dia ele manda mensagem pra gente. Todo dia. Aí... ele podia ir lá na cervejada, né? Lá no Festival da Cerveja, né? Vai ser legal. Tá. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que nós já falamos sobre ele hoje aqui no jornal, ele encaminhou à ministra Carmen Lúcia um pedido para que seja ampliado o foro, ampliada a restrição ao foro privilegiado. O ministro Dias Toffoli quer que caia o foro privilegiado não apenas para deputados e senadores, mas para todo mundo. E a proposta do ministro Dias Toffoli é que isso aconteça a partir da edição de súmulas vinculantes. O que é uma súmula vinculante? Uma súmula vinculante é uma jurisprudência, uma decisão tomada pela Suprema Corte, no caso de uma súmula do STF, que vincula a administração e vincula o próprio judiciário, que tem que entender aquela decisão como vinculativa a todo o Estado brasileiro. Então, quer resolver pelo caminho da súmula vinculante. O ministro Dias Toffoli está sem freio. Se precisar atropelar o Poder Legislativo também, ele está afim. É impressionante como o ministro Dias Toffoli se utiliza
de algo que lhe é favorável ao discurso, de todos os subterfúgios que forem possíveis. Eu sou a favor, todo mundo sabe, da restrição ao foro privilegiado, mas pelo caminho que ele tem que ser adotado, pelo caminho da lei, da reforma constitucional, da mudança da lei. E isso se dá no poder legislativo. Uma súmula vinculante vai atropelar o legislativo, mais uma, de um legislativo inerte que não produz e de um judiciário que resolve trabalhar pela lógica de um ativismo judicial que não cabe nesse caso. Mas o Toffoli é um caminhão desgovernado, cheio de melancias, descendo a ladeira a 110 por hora e sem freio. E lá embaixo, acabou de parar um ônibus escolar com criancinhas de 6 anos. E o Toffoli está descendo a 110 por hora, cheio de melancia e sem freio. É o ministro do Supremo. Vamos nessa, Terribas. Vamos nessa. Ó, o Rony Oliveira, passando aqui um trabalhinho aqui talvez pro Mark, né? Falando o seguinte, vocês poderiam disponibilizar um resumo das ações da Lava Jato? Coitado do tipo, Mark. Número de presos, dinheiro recuperado. Mas o Mark tem de cabeça. O Mark sabe assim, né? Só que o Mark não tá podendo falar, gente. O Mark não tá bem, ele não tá bem. Deixa o menino descansar. O Mark tá bichado. Deixa o Mark descansar, porque é complicado isso. Coitado do Mark. O Mark Coitado pegou uma Mark. infecção na garganta, tá lá sofrendo. Tá sofrendo de estar em casa. Tá sofrendo de estar em casa, de não poder fazer nada. Porque além do desconforto, poxa, uma dor de garganta já enche o saco, né? Imagina uma situação mais severa como foi essa do Mark. Já torra a paciência. Imagina você ter que ficar de molho em casa de repouso, tomando remédio e agoniado que não pode falar. Ô, louco. Quem já perdeu a voz sabe como é que é horrível isso. É um horror, né? É um horror. Já perdi também. Então tá bom. Vamos nessa? Vamos embora, amanhã estaremos de volta cedinho, 7 horas da manhã, aqui na sua Rádio Jovem Pan, tudo de bom. Essa tua jaqueta, Terribas. O que foi minha jaqueta? Ontem você debochou da minha blusa azul. Essa tua jaqueta é muito ruim. Minha jaqueta é muito ruim? Vermelha e branca, velho. Ah, mas é porque é do Inter, né? Nada a ver. Sabe que ontem... É de acordo com a espuminha da rádio. Eu não sei, não guardei o nome do ouvinte, mas tem um ouvinte muito do engraçadão, né? Ontem eu vi com aquela minha... Ontem eu não fiz TV, eu vi com aquele meio moletomzinho meio azulzinho pro ar. Daí o ouvinte disse que eu podia trabalhar no Procon. Ah, que maldade. Nossa, que maldade. Inclusive, você viu que a Cláudia ganhou, né? A Cláudia ganhou, tava torcendo pra Cláudia perder. Eu queria ver a Cláudia vestida de taierzinho, toda arrumadinha. A Cláudia é muito gênio, ela ganhou. Aí a Cláudia Silvano, que é um exemplo de servidora pública. Ela é excepcional. Que domina por inteiro a área que atua. Uma professora espetacular. E aí a Cláudia Silvano virou modelo. Aí eu vim com aquele moletomzinho que parecia pijama. Daí o ouvinte, você pode trabalhar no Procon. A Cláudia é gênio, ela é gênio. É a maior de todas. Vamos nessa? Vamos nessa.